nome é Celso Loduca. Eu me tornei publicitário, nunca pensei na vida em trabalhar com isso. Então, vamos voltar lá atrás. Eu primeiro quis ser médico, depois quis ser monge, aí depois fui professor de química e de biologia. Aí já tarde, naquela época se dizia que se com 30 anos você não tivesse algum sucesso, você seria um grande fracasso. Eu comecei em propaganda dos 25 para os 26, ou seja, eu tinha 4 anos para não ser um grande fracasso, e comecei como redator super júnior na antiga Standard, que hoje é a Ogilvy. Naquela época era Standard, Ogilvy e Matter, hoje é só Ogilvy. E, assim, fazia o que ninguém queria, né, fazer e tal. Eu tive a sorte de cair com a conta da Estrela, que ninguém queria, porque os filmes só passavam de manhã nos programas infantis que tinha na TV aberta. E eu e o meu parceiro, que era o Lula Carvalho, fizemos bastante sucesso, ganhamos prêmio com isso, etc., e fomos chamados para trabalhar numa agência que trabalhava com a Estrela também, chamada SGB. 1 ano e pouco de profissão eu tinha, e lá a gente trabalhou com o Banespa e ganhou o primeiro leão. Quer dizer, com 2 anos de profissão, eu ganhei o primeiro leão. Naquela época, leão era só para filme, né? Não existia leão de qualquer outra coisa, né? Por muito tempo foi sempre um festival de filme. E então, foi ótimo, foi uma maravilha. Eu trabalhei lá, o diretor de criação naquele momento era o Gabriel Zellmeister, que tinha sido da DPZ e depois foi da W Brasil. De lá eu voltei para a Standard, trabalhei com Jacques Levikovich, que é o Liu da Liu Lara, né? Depois ele montou uma agência, essa agência foi um fracasso, e eu fracassei junto, achei que não ia mais dar certo, comecei a pensar em alternativas, tipo criar RAM ou fazer qualquer outra coisa que não fosse propaganda. Falei, puta, acho que não vou dar para isso mesmo. Aí a Cristina Carvalho Pinto assumiu a Young & Rubicam, que havia tido uma mudança grande, etc. E eu fui para lá, e lá eu ganhei mais 2 leões. E aí isso mudou, e fiz a campanha de Lada, que eu acho que foi a campanha que lançou. Lada é um carro soviético, para quem não sabe, que logo que foi aberto, né, o mercado para carros importados, a gente fez a campanha disso. Essa campanha ganhou o prêmio Abril, que naquela época era fundamental, assim, do ponto de vista, era um prêmio para quem, de mídia impressa, o mais importante do país, disparado, e aquilo mudou minha carreira, na verdade, né? Esse momento na Young mudou minha carreira, né? Mais 2 leões, um prêmio Abril e etc. Eu saí de um cara que provavelmente iria abandonar a profissão para um redator razoavelmente reconhecido. Tive a sorte depois de ser chamado para trabalhar com o Júlio Ribeiro na Talent, aprendi muito. Logo depois tive mais sorte ainda, fui trabalhar com o Washington Oliveto na W Brasil, aprendi muito também. Ou seja, tem uma questão também de com quem você trabalha, né? Com quem você aprende. Aprendi muito o que fazer e o que não fazer também. Quer dizer, coisas que não combinavam comigo, mas muito o que fazer. Esses caras eram os caras, naquele momento, o mais importante tal da profissão. O Washington como redator criativo e o Júlio como um cara de planejamento. Lá na W, eu tive bastante sucesso, ganhei bastante prêmio também. Era um momento muito luminoso. A W Brasil era uma das melhores agências do mundo, né? Foi, em determinado momento, uma das melhores agências do mundo. Estou contando isso um pouco para quem perdeu a história, né? Assim, tem muitas coisas que hoje já não se fala mais, não tem mais, mas existiu esse momento, né? Uma agência brasileira como uma das melhores do mundo, como depois a UMAP também conseguiu ser uma das melhores do mundo e tal. Naquele momento era a W. Eu depois fui chamado para ser vice-presidente da FCB, que no Brasil estava se instalando, comprando 2 agências.
transformei a FCB na agência mais premiada daquele ano, depois a agência mais premiada em Cannes, e aí fui convidado pelo Madia, que fez... O Madia, na verdade, fez isso, não foi ele que convidou, assim, foi ele que montou a estrutura da Loduca, né? Então, a Loduca, a LOU, e também tinha um pedaço que era do Nizam Guanais, que era 9%, a agência começou a agência. A agência começou lá atrás, 1995, graças ao Madia, né? Então, eu sou grato a ele por ter começado com isso. Acho que provavelmente ele deve ter sugerido meu nome, eu não sei exatamente como as coisas aconteceram, né? Mas aconteceu assim. E, a partir daí, obviamente, a agência, a Loduca, teve 20 e tantos anos, onde eu fui o presidente e diretor de criação e tal. Agora, em 2015, eu vendi a agência. A agência passou por momentos excelentes, depois um momento mais difícil, depois tem época que eu não quis botar a agência em premiação, que as coisas tinham virado uma loucura, só tinha fantasmas, aquelas coisas todas, e depois voltei à premiação, e até hoje a agência é uma das mais premiadas em Cannes, apesar de ter ficado alguns anos sem participar. Mesmo agora, contando de agora, né, com as premiações de agora. Então, é uma agência que eu estou falando bastante de premiação, que é uma carreira de criativa. A carreira de cara de publicidade, a carreira da pessoa de marketing, ela foi amadurecendo aos poucos. Eu entrei completamente desavisado. Eu era professor de química e de biologia, eu não sabia nada disso. Eu sabia escrever, né? Pelo jeito, as pessoas achavam isso, sabia ter algum grau de criatividade nas coisas, mas eu não entendia nada de propaganda, de verdade, assim, né? Do processo todo. E eu fui aprendendo, de novo, com os professores que eu tive, que foram excelentes. Tive vários, eu citei alguns, tá? Teve vários outros, não quero ser injusto com todo mundo, já estou sendo, né? Mas, quando você vai amadurecendo na profissão, pelo menos quando eu fui amadurecendo na profissão, eu fui olhando ela de outra maneira, né? O Júlio Ribeiro me deu um salto muito grande. A Loduca foi a agência que patrocinou o grupo de planejamento. O GP só existe porque foi bancado pela Loduca no começo. Os 3 primeiros presidentes do grupo de planejamento do Brasil eram os diretores de planejamento da Loduca. Eu fazia dupla com o diretor de planejamento, né? Ele era meu duplo, ou minha dupla, né? Se fosse no caso das meninas. Então, assim, tem todo um processo que eu fui aprendendo e fui entendendo, e depois ainda fui compreender mais a questão do negócio, né? Então, primeiro a técnica, né? E depois o negócio. Esse foi a minha trajetória como publicitário, e acho que ao final, vamos dizer assim, eu já estava bastante maduro em relação tanto à técnica quanto ao negócio. Eu já compreendia com bastante detalhe. Vendi a agência. Nesse meio tempo, eu fui um dos fundadores da Casa do Saber, que é um centro de disseminação de cultura. Pela Casa do Saber, eu passei a fazer um programa na Rádio Eldorado, chamado Quem Somos Nós. Ele é um programa não só na Rádio Eldorado, como no YouTube, no Spotify, no Deezer e etc. É um programa de divulgação de conhecimento, de filosofia, de conversas sobre todos os assuntos que dizem respeito à natureza humana e também à natureza não humana. Então, eu acho que para mim foi excepcional do ponto de vista pessoal. É um programa gratuito, né? É um conhecimento gratuito que eu disponibilizo para todas as pessoas que têm vontade de saber disso. Vendendo a agência, eu me dediquei a isso um pouco mais, obviamente. Sou conselheiro de uma ONG de educação pública chamada Parceiros de Educação, e que hoje ela tem uma atuação fantástica, assim. Começou como adoção de escolas, hoje a gente desenvolve tecnologias de estudo, treinamento de professores, etc. Hoje, 21% das crianças que precisam de recuperação no Brasil usam
uma metodologia criada pela Parceiros da Educação, tá? E principalmente por causa da Covid, tudo que aconteceu, que as pessoas perderam e etc. Então, eu tenho muito orgulho de participar disso. Também sou conselheiro da companhia Hering, da camiseta, né? Sou conselheiro também do Colégio Santa Cruz. E no começo do ano passado, em 2020, junto com alguns sócios, eu montei o Ventre Studio. Quem quiser saber o que é melhor, é ventrestudio.com, é só entrar, que é, na verdade, um estúdio independente, que faz filmes, séries, minisséries, tudo que for criativo, do ponto de vista cultural, a gente produz. Obviamente, foi um começo pré-pandemia, foi em janeiro de 2020, a pandemia já estava no mundo, no Brasil ela se instalou em fevereiro, em março parou, né, o país, mas a gente está muito bem, né? Então, a gente agora lança no começo de dezembro, uma série na Netflix. Nós temos um filme com a Disney já assinado, que a gente vai começar a fazer. Temos também com a Warner, temos com vários. E, felizmente, nós estamos bastante bem. Eu não posso falar tudo, tem muita coisa que é segredo e tal, essas coisas todas, mas, apesar de tudo, apesar das dificuldades, pode imaginar o que é gravar na pandemia, né? Você está de máscara aí, tá certo? Você imagina quantas pessoas, tá certo? Envolve uma gravação, etc., testagem todos os dias, ou seja, não é uma coisa muito normal, mas nós conseguimos levantar uma série bastante bacana, que eu espero que faça bastante sucesso. E temos outros projetos todos prontos, engatilhados para fazer. Então, hoje, a minha dedicação profissional é o Ventre Studio, né? As outras dedicações, eu não diria que são profissionais, eu sempre me coloco para tentar ajudar. A palavra ficou um pouco demonizada, né? Então, esse conceito depende do que a gente está falando. Por exemplo, outro dia me chamaram para dar a minha opinião de que em que época que o marketing mentia mais, agora ou antes? Eu falei, não tem nada a ver, né? Então, a palavra ficou associada com mentira. Essa é a questão. Eu acho que isso é a gente não teve, eu acho que as pessoas que trabalham com isso, a gente não conseguiu não deixar acontecer isso, né? E agora aconteceu assim, então o cara está fazendo marketing, ou seja, ele não está fazendo alguma coisa real, né? Mas isso é só marketing, ou seja, não é verdadeiro, né? Então, eu vou excluir esse marketing, né? Esse significado da palavra, que é um significado falso. Não que ele não tivesse justificado, marketing não é perfeito, tem muita gente que é uma ferramenta que ela pode ser usada de um jeito bom ou de um jeito ruim, tá certo? De um jeito correto ou, vamos chamar assim, de um jeito antiético. Ela pode ser usada. Marketing é uma ferramenta poderosíssima, né? Eu lembro que eu brincava bastante na agência e falava assim, propaganda é um problema, porque até ruim funciona, né? Então, assim, então pode, né? Pode, de verdade, ser mal usado, e tem sido mal usado em alguns casos, mas não nesses casos super profissionais e etc. Então, assim, nós precisamos separar isso, e seria importante, talvez, que a Abramark prestasse atenção nisso, né? A Associação Brasileira de Marketing, as pessoas podem, os seres humanos, né, que eu digo, os seres humanos normais, ou seja, não os profissionais, que não estão acostumados, podem entender como uma coisa ruim, né, que virou ruim. Você pega no jornal e etc., sempre marketing é colocado como uma distorção da realidade. Quando, na verdade, se a gente for aprofundar, e se a gente for entender como ferramenta, né, ela é, sim, uma ferramenta de influenciar coisas, como todo mundo utiliza
né? Influenciar outras pessoas, como todo mundo utiliza no dia a dia, né? Quer dizer, eu usei, naquela pergunta que me fizeram, eu usei assim, se você acha que se vestir adequadamente para uma festa, né, colocar um terno e etc., é mentira, então marketing é mentira, tá certo? Agora, se você acha que se você quer fazer, dependendo de acordo com o seu público, né, você está indo num casamento, então se você se vestir de acordo com o casamento, etc., isto é um marketing correto, ou seja, você está se relacionando com aquele público, com o que eles podem ter, com o código daquele público e etc, etc, etc. Não é uma mentira isso, né? Até uma forma de respeito. Então, eu acho que como instrumento é poderosíssimo, como conhecimento, poderosíssimo. Agora, então, onde se aprofundou bastante a percepção neurológica, né, de como funciona o cérebro, o nosso cérebro, como a gente decide, por exemplo, determinadas coisas, a responsabilidade é infinitamente maior para quem trabalha com marketing. Porque realmente é isso, quanto maior a arma, quanto mais eficiente a arma, mais responsável você tem que ser, né? Então, eu acho que, assim, é excelente quando bem usado e pode estragar tudo quando mal usado. O marketing político não dá certo você fingir uma pessoa, não dá certo. Como não dá certo você fingir um produto. Isso é uma ilusão que as pessoas têm. Entendeu? Quando o produto é ruim e o marketing é bom, todo mundo percebe que ele é muito ruim, o produto. Então, assim, se você faz um bom marketing para um produto ruim, fica mais claro que ele é ruim. Seja isso para um político, seja isso para qualquer produto ou serviço, etc. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Obviamente, você não consegue transformar em outra pessoa. O que você consegue, e aí é comunicação, não necessariamente marketing, é realçar tanto de produto como de gente, as qualidades, tá certo? Nesse sentido, sim, você coloca as qualidades na frente e você passa por cima dos defeitos, podemos colocar assim. Isso sim, isso não é necessariamente uma mentira, né? Não é necessariamente uma mentira, mas é uma maneira de se colocar, talvez. Hoje você pode pensar, pô, será que é ético? Será que não é ético? E tal, etc. Mas mentir não dá. Mentir não dá para mentir, porque não sustenta. Seja lá em qualquer um produto ou com tudo, não sustenta no tempo. Quer dizer, pode ser que sustente um tempo, né, um pouquinho, mas depois estoura, não aguenta. O marketing está fazendo parte de quase tudo, né? O que quer dizer isso? A gente tinha uma coisa muito separada, né? Era mais fácil você reconhecer o que era o quê, né? Hoje está tudo misturado, ninguém liga, ninguém consegue perceber, ninguém consegue mais perceber o que é e o que não é venda, né? O que é e o que não é. E eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, tá? Eu até acho que não é tão bom, mas, assim, acho que a tendência do que está acontecendo é essa mistura do que é opinião do que é venda. Eu acho um perigo, para falar a verdade. Então, quando você vê desde influencers, né, essas coisas todas e etc., que parece que estão dando uma opinião, mas, na verdade, estão fazendo propaganda. Uma coisa que eu gostava muito em propaganda antigamente, né, é que vinha o programa, parava, tinha um plim-plim, ou seja lá o que for, e aí fala, agora vem a hora que eu vou tentar te convencer de uma coisa, né? E aí fala, a gente fazia as propagandas, tentava entreter as pessoas e convencê-las a comprar determinado produto, serviço ou ideia. Quando essas coisas começam a se misturar, e principalmente num país como o nosso, onde tem um baixo grau de escolaridade, portanto, uma baixa capacidade de discernir o que é uma coisa e outra, eu acho isso perigoso, né? Eu acho isso perigoso.
Também vinha antigamente lá informe publicitário, né? Antigamente. Hoje em dia, de novo, já não vem. Então, eu acho que essa é uma tendência, eu acho que as coisas estão se misturando, a vida está se misturando com essa questão comercial e com a venda, e isso não é uma questão do marketing, não é o marketing que está fazendo isso, né? O marketing, de novo, é um instrumento disso. O mundo está ficando assim, né? As relações estão ficando assim, né? Então, as pessoas fazem network, não fazem amizades, né? As pessoas só... Então, as coisas estão ficando desta maneira mais transacional, né? E, obviamente, eu acho que o marketing faz parte dessa maneira transacional da vida. Eu temo falar assim, o cara está ficando velho, né? Começa a falar, no meu tempo era mais legal, e não é isso que eu estou dizendo, né? No meu tempo não era mais legal, as pessoas não eram melhores, não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que eu acho mais perigoso esse tempo de hoje, onde as coisas são menos claras, onde tudo está mais misturado, e que, volto a falar, num país como o nosso, isso é mais perigoso. Num país onde a educação, onde as pessoas conseguem discernir melhor entre opinião e venda, né? Eu acho que é ok, né? Aqui eu acho talvez um pouco perigoso, onde as pessoas não consigam saber o que está acontecendo de verdade e podem ser influenciadas, de novo, por uma ferramenta que é fantástica, mas que ela pode influenciar também para coisas que não são legais. Mas não é, de novo, culpa do marketing, que eu acho que é isso que as pessoas simplificam. Tudo está mais transacional. A vida virou uma coisa transacional. Então, você vê pais que pegam a sua criancinha, fazem lá um Instagram para ela, para poder, de alguma maneira, depois cobrar alguma coisa para entrar lá. Quer dizer, o filho virou produto, né? Tudo virou produto, né? A vida, a tristeza virou produto, sabe? Tudo virou produto. Isso é o marketing que fez? Não. Né? O marketing é a ferramenta que se utiliza dessa mudança de cultura da sociedade, que é uma mudança, aí sim, pode ser que seja coisa de velho. Eu prefiro não. Eu preferia que não tivesse ido para esse lado. Posso estar sendo ingênuo no sentido de falar, mas você, como um cara que teve sucesso em propaganda, marketing, etc., foi um cara que estimulou isso, né? Você pode falar isso. Eu não tenho certeza que eu tenha estimulado isso. Talvez eu tenha contribuído por ignorância para esse lado, mas nunca em nenhum momento, nem eu, e tenho certeza que ninguém na minha geração tinha a intenção de transformar a vida em produto. Pelo contrário, né? Pelo contrário, produto, produto, vida, vida. Né? Não me lembro de ninguém discutir esse assunto a sério ou querendo alguma coisa assim. Pelo contrário, queria sempre separar bem, e como era bem separado. Então, eu acho que o futuro do marketing é se dissolver, é um pouco que nem a internet, sabe assim? Qual que é o futuro da internet? É ser tudo, né? Não tem a internet hoje faz parte da geladeira, do todo, já não tem mais o que é internet. A internet é tudo, tá certo? Eu acho que o marketing está nesse mesmo caminho da internet, que é se dissolver na vida de tudo. Tentar esclarecer o que é marketing de verdade, né? O poder dessa ferramenta e a responsabilidade que as pessoas que detêm essa ferramenta ou que detêm esse conhecimento têm na vida dos outros. Então, essa é uma associação fundamental, né, para esse tipo de esclarecimento. Acho fundamental isso que vocês estão fazendo, de tentar, de alguma maneira, pegar a experiência de várias pessoas, né, que ajudaram a construir a história do marketing da propaganda no Brasil. Acho isso acho que fundamental. E a ideia que você estava falando de defender uma coisa ética, sempre bem usada, etc., eu acho que a associação tem que falar mais alto. Talvez a associação não esteja tão presente, né, como deveria, talvez ela devesse estar mais presente, mais atuante,
porque a importância da ferramenta é cada vez maior, né? Portanto, a associação tem que se colocar talvez com mais força, né? Mas acho importantíssimo ajudar as pessoas a diferenciar, né? O que é o bom marketing do que é o marketing mal usado, né?